Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto nesse domingo maravilhoso. Vamos estar levantando aí um louvor a Deus, agradecendo Ele a seu amor que nos permite estar aqui, ao seu poder que nos permite estar aqui e aos seus cuidados que nos permite estar aqui. Amém. Amém? Amém.
palavra. Amém. Vitória. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, pelo convite, né, pela oportunidade. Pode virar pra lá um pouquinho também. E eu queria compartilhar com vocês sobre uma das vontades de Deus. Eu estava pensando e refletindo algumas coisas e eu acredito que Deus tem muitas vontades. Deus é um Deus de infinitas vontades. Ele, assim como nós, ele tem desejos, né? Tem sentimento e tem vontades. E uma das vontades de Deus é a gratidão, que a gente seja grato. Eu vou compartilhar com vocês brevemente um pouco do que traz a gratidão, as consequências dela, né? Os resultados dela. E vou compartilhar com vocês, eu até salvei aqui no meu celular. Diversas pesquisas científicas falam que quando somos gratos, liberamos hormônios, dopamina e ativamos o sistema de recompensa do cérebro, e isso gera uma sensação ainda maior de bem-estar para o nosso corpo. A gratidão promove o bem-estar e a alegria, torna os relacionamentos mais positivos, melhora a saúde. Isso faz com que as pessoas se sintam cada vez mais vivas, sintam mais energia para viver. Assim, se encaminham para a experiência que torna elas cada vez mais felizes e gratas. Diminui o estresse e os sentimentos negativos, como raiva, angústia, medo. Por exemplo, melhora o sistema imunológico, diminui a pressão sanguínea e isso aumenta o sentimento de generosidade e compaixão. A gratidão, ela fortemente, ela influencia as pessoas, ela contagia. Eu estava pensando aqui, se tem duas pessoas com uma mesma doença, e vamos supor assim, com câncer no fígado, só que uma é grata por tudo, grata mesmo com essa situação, ela é grata, e a outra não. Essa pessoa que é grata, ela consegue combater melhor também a própria doença. E tem estudos, eu li que tem estudos que dizem que, inclusive cientificamente, melhora muito a questão da qualidade de vida, o tratamento, né? As pessoas que fazem tratamento contra alguma doença e que são gratas, elas têm uma longevidade maior, né? Elas têm uma qualidade de vida maior. Os resultados da gratidão nos exames, depois de fazer alguns exames ali, os resultados são bem mais positivos. E esses dias eu não gosto muito das músicas sertanejas atuais, né? Eu gosto das antigas, mas não das atuais, porque a maioria, infelizmente, hoje fala sobre traição, coisas do tipo. Mas eu vi uma que eu vou ler 3, 4 frases aqui. Não é uma dupla cristã, até onde eu sei, né? Não são religiosos, não são evangélicos, mas me chamou muita atenção a letra. O nome da letra é Obrigado Deus, é a canção de Henrique e Juliano. Já parou para pensar as coisas que vem planejando, aonde ele, Deus no caso, né, se encaixa, e se agradece todo dia que a sua vida passa? Se você agradece todo dia, né? Pois pode ter certeza que ele olha por você. Já parou para perceber que tudo que ele faz por nós não pede nada em troca? Que quando tudo te fechou, ele te abre novas portas? E quanto tempo no seu dia você tira para poder agradecer? Abra o olho e vê que você hoje tem saúde, tem paz, felicidade, e nem todos podem ter. E tem um Deus ali em cima que até chora quando você sofre, que escolheu sacrificar o seu filho só para te deixar viver. Obrigado Deus, obrigado Deus. Eu achei muito interessante. Até onde eu sei, eles não são evangélicos, enfim, né? Mas eu botei no YouTube e eu vi eles cantando num show e algumas pessoas chorando. Eu pensei assim, cara, olha que legal. Porque quem for para casa depois vai pensar, cara, será que eu tô sendo grato a Deus? E eu achei muito legal, sabe?
Eu até queria testemunhar bem rapidinho. Uma vez eu tinha ido dormir cedo, já faz alguns anos. E aí eu tava num sono profundo, eu adoro dormir e tal. E aí o Felipe me ligou. E aí eu atendi. E aí ele perguntou: eu queria saber se tu tá bem, como é que tu tá? E na hora eu não falei pra ele, mas eu fiquei bravo porque eu acordei. Porque tipo assim, alguém me acordou eu dormindo, né? Aí, só que eu conversei um pouco com ele, daí ele desligou e tal. Daí depois me veio um sentimento tão forte, tão grande de gratidão, porque tinha alguém que se preocupava comigo. Tinha alguém que queria saber como é que eu tava. E eu pensei assim, tem gente que não tem irmão pra perguntar se tá bem, pra ligar e ver, pô, tu tá bem, tá precisando de alguma coisa. Tem gente que até tem irmão, mas não se preocupa tanto com o outro, ou um amigo, enfim, e me veio um sentimento de gratidão. E aí eu comecei a pensar assim, mas por que a gratidão é tão boa, né? Ela contagia. Tu pode ganhar um carrinho de plástico de 5 pilas se tu é uma criança, mas se tu tem gratidão, pra ti vai ser tudo aquilo ali. E aí eu separei 2 versículos que eu achei bem legal. Um está em Efésios 1,16. Efésios 1,16. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu me lembro de vocês nas minhas orações. Isso foi Paulo falando, né? Que não para de agradecer a Deus. Eu notei aqui que a gratidão ela não cansa, né? Tu pode passar o dia inteiro agradecendo com um sentimento de gratidão, mas ele não cansa de agradecer. E para finalizar, o último versículo que eu separei aqui está em 1 Tessalonicenses 5,18. E é o que eu queria destacar dessa palavra que eu estou trazendo. Deixa eu ler aqui que aqui eu tenho ele completo. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Eu li que, até pesquisei assim, a gratidão vem da palavra gratia, que significa graça. E na Bíblia diz, né, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então eu queria destacar que essa é a vontade de Deus, que a gente dê graças por tudo. Uma das vontades de Deus é que a gente obedeça, que a gente leia a Bíblia, que a gente ore, enfim, são várias, jejue. Mas uma das vontades, diz ali, ó, tá na Bíblia, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então eu queria convidar vocês para a gente pedir, né? Nós todos pedir para Deus, para que Deus nos lembre de ser grato, que Deus nos desperte para qualquer coisa. Pô, eu tô tão feliz que eu tenho uma roupa para vestir. Eu tô tão feliz que eu tenho uma cadeira para sentar, sabe? Às vezes é uma coisa simples, mas a gratidão vai mudar o nosso dia a dia. Às vezes, pô, que saco que vai chover. Não, nossa, que bom que eu consigo enxergar essa chuva. Que bom que eu consigo sentir que a temperatura caiu, sabe? Então, é isso que eu queria compartilhar. Eu vou fazer uma oração agora e isso aí. Senhor, eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor nos ajude a fazer essa tua vontade, Deus, que é de ser grato, Senhor. Quando a gente se torna grato, por mais pequena que seja a coisa, parece que ela se torna imensa e a gente se sente tão leve, tão feliz. Parece que o dia fica diferente, Senhor. Então, abra os nossos olhos para a gente enxergar como é bom ser grato e que, principalmente, isso é a tua vontade. Se é a tua vontade, é mais um motivo para a gente ser grato, Senhor. Está escrito na Bíblia, o Senhor colocou ali porque é algo importante. Então, que a gente consiga ser grato, Senhor. Desde um sorriso que a gente receba na rua, até um bom dia. Que a gente seja grato, Senhor, e que a gente veja que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Continua abençoando o culto, abençoa quem está assistindo a live, Senhor. E que essa palavra sirva durante a semana para alegrar alguém, Senhor. Para alegrar o seu coração e para transformar a semana de alguém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tem um amigo que tem uma frase que ele diz assim: quanto mais eu agradeço, mais a vida dá certo. Amém. Não é quanto mais eu peço, né? Verdade. Amém.
glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Não há outro igual, né? A respeito do que foi falado, a gratidão acho que é a principal coisa do cristão. O cristão tem que estar sempre disposto a ser grato, não só a Deus, mas a todas as coisas que acontecem na vida da gente. Porque Romanos 8:28 diz para nós que todas as coisas contribuem para o bem. Então, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejamos gratos a Deus. E isso até médicos diz, né? Quando a pessoa é grata, quando a pessoa ela confia em Deus, ela tem uma melhora mais, é mais fácil de melhorar, por causa até dos próprios hormônios que o corpo libera, né? Então a gratidão, nós fomos feitos para ser gratos a Deus. Então no momento que nós fugimos da gratidão, nós estamos nos afastando do que Deus é, e estamos nos afastando do que era para nós ser, né? Então, sejamos gratos a todas as coisas, em todos os momentos, por tudo que está acontecendo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Sejamos gratos a Deus e gratos às pessoas que estão na nossa volta. Isso é de mais importante também, a gratidão que nós devemos ter junto às pessoas que passaram por nossa vida. Porque quer elas tenham feito coisas boas ou quer elas tenham feito coisas ruins, essas coisas boas e ruins contribuíram para nós ser o que nós somos hoje. Então nós somos hoje graças a tudo que aconteceu. Nós somos um monte de histórias que chega no que nós somos hoje, né? Então sejamos gratos a Deus por todas as coisas. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está em 1 Coríntios 3, do versículo 4 ao versículo 7. Eu quero usar esse texto como base.
que nós continuamos falando a respeito de Jesus é o caminho, e hoje nós vamos falar a respeito da confusão religiosa a qual nós vivemos. Às vezes, todo mundo sabe bem que eu sou contra não estar congregando, mas até hoje nós estávamos vendo um vídeo aqui de tarde a respeito já disse a pede para não trazer um mapa, já trouxe coisa linda. Às vezes a gente começa a ver coisas erradas nas igrejas e por causa disso nós nos afastamos de Deus, o que na realidade não era para acontecer. Pode puxar um pouquinho mais para cá, para te não bater. Quando a gente, eu acho que fica melhor, né? Quando nós nos achegamos a Deus, por intermédio de um pensamento de alguém. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que a igreja é uma só, é uma igreja. Quando ele fala para Pedro, diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou construir essa igreja, sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Cristo. Isso que é. E hoje nós vemos lutas, a divisão denominacional, cada pessoa puxando para o seu lado, cada pessoa puxando para as suas doutrinas, para os seus pensamentos, e não para Cristo. E é isso mais ou menos que nós queremos conversar um pouquinho. Não estamos falando a respeito de que é errado estar congregando em algum lugar, até porque nós estamos congregando, mas a nossa congregação não é que vamos congregar na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. Não, todos nós temos que congregar na igreja de Cristo. É isso que nós temos que congregar. E a nossa visão tem que levar almas para Cristo e não para a nossa igreja. Não podemos ter um pensamento proselitista, que é o que nós vemos dentro das igrejas. Pessoas indo dentro de uma igreja, tentando tirar de dentro de uma igreja para levar para outra. Tirar de dentro de uma denominação para levar para outra denominação. E isso não é do reino. O reino de Deus é que todos nós levamos as pessoas para Cristo. E ele fala para nós em 1 Coríntios 3, do capítulo 4 a 7, o seguinte, isso é Paulo falando, né? Quando alguém diz eu sou de Pedro e outro eu sou de Apolo, desculpa, é Pedro falando. Hã? Eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo, né? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como as pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa quem plante e nem quem rega, e sim Deus que dá o crescimento. Oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Não permita, Senhor, que nós sejamos partidários, mas que nós possamos, o nosso partido, ou melhor, faz com que nós sejamos partidários de Cristo, somente para Cristo. Que tudo que nós façamos seja para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, e que sejamos gratos a Ti por tudo que Tu fez. Grato a Ti por ter vindo aqui nesse mundo e ter entregado a vida para nos dar, derramado a Sua vida para nos dar tamanha salvação. Grato a Ti, Senhor, porque desde antes da fundação do mundo, Tu já colocou o nosso nome escrito no livro da vida, e assim nós cremos, Senhor, que Tu fez todas as coisas, mesmo antes de nós nascer, como diz o salmista, Senhor, que mesmo no ventre da nossa mãe, Tu já nos chamava pelo nome. Isso é maravilhoso, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido e temos feito a Tua vontade. Agora nos ensina, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Nos ensina, Senhor, a andar na tua religião. Nos ensina, Senhor, a andar na Tua igreja. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor, que nós não vamos adorar-Te no templo e nem adorar-Te nas montanhas, mas que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Isso é o que importa. Muito obrigado por tudo, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, muitas vezes nós vemos cristãos sendo repelidos de dentro das igrejas por causa dessas doutrinas, né? Nós vemos igrejas cheias de dogmas, cheias de doutrinas, de regras, mas infelizmente não são as regras de Deus, são regras dos homens, as regras do fundador da igreja, né?
Nós temos que estar dentro da visão da pessoa, do fulano de tal. Nós temos que estar na visão da instituição, na visão do conselho da igreja, ou sei lá do que mais que as igrejas querem fazer. Nós temos que andar de acordo. Eu tive numa igreja ao qual o pastor dizia isso: quem não estiver na minha visão não pode estar na igreja. E isso entristece, porque nós não temos que estar na visão do fulano de tal. Nós temos que estar na visão de Cristo. Nós temos que estar na visão de Deus, nós temos que estar na visão do reino. A palavra de Deus para nós que nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E nós vemos essas igrejas que pegam isso, elas colocam em primeiro lugar a denominação, em primeiro lugar a igreja em si. Ou seja, o que salva é a igreja, entende? Eu vejo eles pregando isso, porque evangelismo é a gente falar da nossa igreja. Evangelismo é a gente propagar a igreja, fazer propaganda da igreja. Não é isso. Evangelismo é nós falarmos de Cristo, falar a respeito de arrependimento. Nós vemos isso quando Pedro pregou lá em Atos 2. Eles se arrependeram, eles se emocionam vendo a pregação de Pedro e perguntam: o que nós precisamos fazer para andar de acordo com a tua palavra? Ele disse: arrependei-vos e batizai-vos. É isso que a palavra de Deus diz para a gente. A palavra de Deus nos diz para nós que nós temos que ir para a igreja tal ou para a igreja tal, não de forma alguma. Nós temos que ir para a igreja de Cristo, é isso que nós temos que procurar. É a igreja de Cristo, servir a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu gosto muito e eu faço propaganda, e eu já devo ter falado um monte de vezes e vou continuar falando a respeito do livro do Watchman Nee, Ortodoxia da Igreja. Ali ele fala o que é a igreja. A igreja não é o que nós vemos hoje. Se nós olharmos o templo da igreja, a igreja do templo lá de Jesus Cristo, Paulo fundou uma igreja em Éfeso, fundou igreja em Tessalônica, fundou igreja em vários locais, e tinha a igreja. Aí quando ele falava a respeito de uma igreja, ele falava a respeito disso. Eu acho que vai ter que desligar, José, porque ele está ligando e desligando. Está com problema. Vamos ficar só no... só abre um pouquinho. Eu tentei conectar a internet, está bem ruim. Não, mas é a tela. Não é a tela. Se você está no Instagram aí, migre pro Facebook, que nós estamos com um problema no telefone que está no Instagram aí. E aí a gente fica só no Facebook só. A hora que desligar aí a gente sai fora. Daí se não desligar, fica, seja a vontade de Deus. Então, o que nós temos que ver, na realidade, se nós vemos no mundo hoje, existe uma multidão de igrejas e de doutrinas ensinadas, cada um de acordo com a vontade do seu proprietário, de acordo com a vontade do fundador. Tem igreja que tu tem que guardar o sábado, tem igreja que tu tem que sair para a rua para pregar para ser salvo, tem igreja que tu tem que dar o dízimo, tem igreja que isso, igreja aquilo, aquele outro. Cara, tem igreja para tudo que é tipo. Entende? Aí o que eu vejo são igrejas as quais estão fundando as suas igrejas em ideias de homens, fundando a igreja em ideias de pessoas ou de conselhos, seja lá quem for. Mas não é isso que a igreja de Deus é. A igreja de Deus, nós temos que fundar os nossos pensamentos na palavra de Deus, que é a rocha. Por isso que Cristo diz, como a igreja católica, ela prega que quando Cristo fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu monto a minha igreja. Ela está falando que ele está usando Pedro como o primeiro papa e fundou a igreja de Roma em cima de Pedro. Não é isso que a palavra está dizendo para nós, a ponto que, se nós olharmos na linguagem oficial, quando ele se refere a Pedro, ele está se referindo ao nome Pedro, a pedra. Ele está falando: Pedro, tu és pedra. Ou seja, a palavra Pedro, ela é de Pietra, né? Ela é de pedra, ela significa pedra. E quando ela fala a respeito sobre essa pedra, ela não está falando a mesma palavra, ela está falando sobre rocha. Ela está falando sobre algo imenso ao qual tu tem condição de colocar algo em cima. Não está falando de Pedro, ele está falando desligou. Ele está falando sobre a rocha que é Cristo, a rocha que é a palavra de Deus. É isso que, quando a palavra de Deus está dizendo para nós, nós temos que fazer. Nós temos que firmar os nossos pés, firmar os nossos pensamentos na palavra de Deus, nas doutrinas de Deus e não na doutrina de homem. Nós vemos várias igrejas que têm doutrinas. Nós vemos irmãos que têm igrejas que tem que usar saia, não pode usar calça. Outra igreja que não pode cortar o cabelo. Outra igreja que
que não pode comer carne, outra igreja que não pode isso, não pode tomar café, outra igreja que... Entende? São coisas... E se tu olhar, isso não é nada bíblico, são tudo doutrinas de homens. São pessoas que colocam doutrinas de homens. Aí tu pode dizer, mas lá na Bíblia está escrito tal coisa, lá que fala a respeito de tal coisa. Gente, a palavra de Deus é Cristo. Nós temos que basear os nossos pensamentos em Cristo. Oi? Bota um peso nas costas das pessoas. Isso, a palavra de Deus diz para nós que tomai sobre vós o meu jugo que é leve. É isso que Cristo fala para a gente. Nós temos que tomar o jugo de Cristo que é leve. Ele tirou sobre nós todas as coisas, a ponto que nós vemos que antigamente, lá naquela época, por exemplo, os judeus não podiam comer carne de porco, não podiam comer peixes de couro, não podia... Existem várias leis ali que elas proíbem, e aí daqui a pouco a gente vê lá em Atos, quando Deus desce um lençol cheio de animais, e Pedro tem aquela visão, e Deus manda que ele coma, mate aqueles animais e coma. Pedro olha para Deus e diz assim, eu não posso comer isso, são animais imundos. Deus está mandando ele comer e ele diz para Deus, não, eu não posso comer porque a minha religião não permite. Deus está mandando ele fazer a coisa e ele não faz as coisas porque ele é religioso. Então a religiosidade atrapalha muitas vezes a vida da gente. Não estou falando aqui de religião, gente, pelo amor de Deus. Que às vezes as pessoas dizem, religião atrapalha. Não, religião não atrapalha. Religião quer dizer religar. É nós nos religar com Deus. É a forma a qual nós encontramos para nós nos religar com Deus. Aquilo que nós perdemos lá em Adão, nós ganhamos novamente em Cristo, ou seja, Cristo é a religação, Cristo é a religião a qual nós devemos viver. Isso é religião, não religiosidade. Religiosidade é aquilo que os fariseus viviam, religiosidade é aquilo que os saduceus viviam. E aí nós vemos que quando Cristo veio aqui na terra, o que ele fez? Ele combateu os fariseus, ele combateu os saduceus, ele combateu todos os tipos de religiosidades que existiam sobre a terra. E é isso que eu quero pregar hoje. Nós combatermos todo tipo de religiosidade que haja dentro do nosso coração e viver de verdade a religião que é Cristo. Que nós possamos viver Cristo na vida da gente. Que nós possamos transparecer para as pessoas Cristo. Quando a gente falar de alguém do amor de Cristo, nós falamos do amor de Cristo e não da nossa igreja. Saia para a rua, pregue o evangelho para toda criatura, falando de Cristo para as pessoas, não do Ministério Restaurar, não da Assembleia de Deus, não da Adventista, não da Igreja Católica, mas não falamos de igreja nenhuma, mas falamos de Cristo. Que nós todos vivamos, é lógico que nós vemos hoje em dia as pessoas tendo desejo eu vejo hoje, eu faço parte de um conselho de pastores, ao qual eles lutam para integralizar todas as igrejas, tornar uma só igreja. Mas se nós não vimos Cristo fazer isso, Cristo não veio ao mundo para... Tu viu Cristo tentando unir os fariseus, os saduceus e todos os outros? Não. Ele pregava contra o farisaísmo, ele pregava contra as religiosidades e falava de Cristo. É isso que nós temos que falar. Nós temos que falar de Cristo, e no momento que todas as igrejas falarem de Cristo, a coisa vai mudar. Vai deixar de existir as denominações e vai começar a existir uma igreja, como o Ótimo Alnir fala. Já pensou o dia que nós chegarmos e disser assim, nós vamos lá na igreja de São José. Assim como tinha de Éfeso, de Tessalônica, nós temos a igreja de São José. Todo o povo de São José todos eles estão na mesma visão, a visão de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós tenhamos uma única visão. Eu não quero que a igreja Assembleia de Deus, a Adventista, a Católica, se torne uma só religião. Não, eu quero que todos eles se convertam a Cristo. Esse é o meu desejo. Todos eles andam de acordo com a palavra de Deus. E assim todos nós um dia nos encontraremos no reino dos céus. Não é a denominação que vai mudar. E não é eu dizer para vocês, então tu não precisa ir para a igreja nenhuma, não, de forma alguma, não é isso que Cristo diz. Até que se nós estivermos sozinhos, já nós não somos igreja. Não adianta nada, não, mas eu faço culto doméstico, eu e a minha família em casa. Gente, isso não é a comunhão dos santos, isso é a comunhão da família. Não é igreja.
Igreja é quando as pessoas diferentes se reúnem e todas elas têm o mesmo objetivo, que é a palavra de Deus. Isso é igreja. Pessoas diferentes, pessoas que começam a suportar um ao outro, ou seja, dar suporte. O Ivan está precisando, eu vou lá e ajudo ele. O Gabriel está precisando, eu vou lá e ajudo ele. E assim, quando eu estou precisando, eles me ajudam. Cada um, todos nós juntos, andando na mesma visão, a visão de Cristo Jesus. Não na visão do Ministério Restaurar. Não na visão da Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja. Eu estou usando bastante a Assembleia de Deus porque é uma das igrejas mais fortes que nós temos, pentecostais aqui, das igrejas protestantes. Mas não é isso que Cristo quer. Cristo não quer que nós vivamos em diferentes. Que nós vemos pessoas, por exemplo, na Assembleia de Deus, eles não aceitam que vá lá um presbiteriano e pregue. Na igreja católica não aceita que vá lá um protestante e pregue. Gente, se nós servimos ao mesmo Deus, nós temos o mesmo pensamento. É isso que deveria ser. Nós deveríamos amar a Deus de uma forma tão grande a ponto que essas confusões todas cairiam por água abaixo. Nós não seríamos mais defensores de uma denominação, mas seríamos defensores da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Falaríamos de Cristo para as pessoas. Não me importa se tu vai para a igreja tal ou para a igreja tal. O interessante é que tu vá para a igreja de Cristo. Durante 4 anos eu fiquei na praça pública lá pregando para as pessoas necessitadas e os moradores de rua. Nunca falei de igreja. Nunca falei de igreja. 4 anos. Eu sempre falei de Cristo na praça pública. Já pensou se todos nós fizéssemos isso? Se todos nós falássemos para as pessoas de Cristo e a pessoa perguntasse, para onde eu vou então? Cara, vai para a igreja mais próxima da tua casa, porque lá é a igreja de Cristo. Já pensou que maravilha é isso? Como Paulo disse assim, cara, eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. Não é que a Assembleia de Deus, a Reino de Deus, a católica, essa ou aquela outra que vai te salvar, não, é Cristo. Então não importa se tu esteja junto comigo ou se tu esteja junto com o Padre. Se eu estou falando o Evangelho verdadeiro e o Padre está falando o Evangelho verdadeiro, isso é o importante. Que nós possamos ter essa visão. Que nós paramos de ter ideologias humanas dentro das igrejas. Pensamentos carnais, que na realidade é o que Paulo fala aqui nesse texto que eu li. Se por acaso eu sou de Paulo, por acaso eu sou de Pedro, isso não fazem as pessoas no mundo? Por que nós que nos dizemos cristãos estamos andando igual a eles? Por que nós estamos defendendo o partidarismo de alguém? Nós deveríamos falar de Cristo incessantemente todos os dias de nossa vida. Não falar da igreja tal ou da igreja tal. É lógico que nós gostaríamos que as pessoas estivessem junto conosco. Porque nós queremos comunhão, a comunhão dos santos. É isso que nós queremos. Mas tem diferença de estar aqui ou de estar em outro lugar? Não. O interessante é que um dia todos nós estejamos juntos no reino dos céus. Essa que é a visão da igreja de Cristo. É isso que a gente vê que a lei fala através de Moisés lá em Israel. Deus não providenciou divisão. Ele só falou para Moisés a respeito da palavra de Deus. Ele não falou de seitas e nem de partidos. Mas quando Jesus chegou aqui na terra, nós vimos. Cara, existiam os fariseus, os saduceus, os essênios e várias outras religiões. E eu acredito que todas as pessoas que estavam nessas religiões, todos os fariseus, todos os saduceus, todos os essênios, todos eles eram pessoas que confiavam em Deus de verdade. Só que tu começa a pegar, como é que eu posso dizer, ser radical em partes. E a palavra de Deus não nos manda que sejamos radicais. A palavra de Deus manda que nós sejamos simples. É isso que Deus diz para nós, sejais simples. Nós temos que ser prudentes como a serpente, mas simples como uma pomba. Nós devemos ter simplicidade. Quando nós falarmos esses dias, eu não me lembro alguém que falou para mim, que diz assim, nossa, como eu gosto de ver o senhor falando. O senhor fala de uma forma que é fácil de entender. Mas se eu começar a falar de maneira difícil, qual
Qual a vantagem que tem? Paulo não diz para nós que é muito mais vantajoso eu falar uma palavra no meu idioma do que 1000 em outro idioma? Eu preciso falar da forma que as pessoas entendem. Nós precisamos falar de Cristo da forma que as pessoas entendem. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Cristo era simples. Cristo falava de simplicidade. Ele chegou para a mulher adúltera lá e falou com simplicidade. Se abaixou e começou a escrever na areia. E falou simples para ela. Falou simples para as pessoas que estavam na volta dela. Ele só fez uma pergunta para as pessoas. Tem alguém aqui que não tem pecado? Joga a primeira pedra. E é isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós sejamos simples, que nós falamos a respeito do Evangelho de Deus para as pessoas, que nós vivamos o Evangelho. Não é o nosso falar que vai mudar as pessoas, não é quando, isso eu falei a semana passada, não é quando a gente vai fazer alguma coisa a gente olhar para os lados para ver se tem alguém vendo, não. Toda e qualquer coisa que nós façamos, nós temos que olhar para cima. Ele é o Todo-Poderoso e Ele vê todas as coisas. Então nós temos que olhar para Deus. Será que isso que eu estou fazendo é de acordo com a vontade de Deus? Será que isso que eu estou defendendo é a palavra de Deus ou é doutrina de homens? Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro do lugar onde nós estamos congregando e ver se isso que a igreja a qual nós estamos congregando está falando de Cristo ou está pregando doutrinas humanas. Está pregando vontade de alguém, visão de alguém. Cristo, não, como eu falei já, Cristo não veio ao mundo e não pertenceu a seita nenhuma. Até pelo contrário, Cristo veio aqui no mundo e se opôs a todos eles. Brigou com todos eles e por isso até ele foi perseguido. Ele não lutou para que os seguidores deles combatessem contra alguma outra seita. Não. Mas também ele não disse para um seguidor ir para lugar nenhum. A única coisa que ele disse para todo mundo, sejamos unidos. Ele fala para nós em João 17, no versículo 20 e 21, diz assim, ó, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és um, ó Pai, em mim e eu em ti. E também eles sejam com nós um. Nós temos que ser um com Deus, assim como Cristo era com Deus. E através dos anos, o que nós temos visto é o ser humano cada vez mais desenvolvendo divisões. O ser humano cada vez mais buscando cada um a sua própria vontade. Lá no grupo que eu falei a respeito dos pastores, que ele diz assim, é Unigrejas o nome do local esse que quer unir todas as igrejas. Mas sabe por que não une todas as igrejas? Porque o pastor fulano de tal lá não vai querer obedecer o fulano de tal. Ele não vai querer entrar juntar junto com o fulano de tal. Imagina uma igreja grande, vamos usar uma igreja grande que nós temos, uma das maiores igrejas que nós temos aqui em São José agora, eu acho que é a Mais de Cristo, né? Mais de Cristo eu acho que é uma das maiores igrejas que tem. Será que ela vai querer juntar com uma igreja que tenha 10 membros? Eu digo juntar no sentido de abrir mão, cara, de agora em diante nós não vamos mais, não existe mais um chefe, não existe mais um dono. Tudo é de um líder, isso. O nosso líder é Cristo. Já pensou assim, tu acha que eles vão querer? Não. Por quê? Porque existe vontade humana. No momento que nós abríssemos mão de tudo isso e todos nós fossem um só, imagina se todas as igrejas fossem uma só. Todo mundo ajudasse todo mundo. Por exemplo, a palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser fiel a Deus, inclusive nas nossas finanças. E já pensou se todo esse valor que entrasse, todo esse fosse revertido em vidas? Quantas vidas nós conseguiríamos salvar? Mas não é isso. A igreja tal, o dinheiro que entra para a igreja tal é para fazer investimento na igreja tal. O dinheiro que entra na igreja X é para fazer investimento na igreja X. Nós não vemos as pessoas interessadas em fazer investimento na obra de Deus. Investimento em vidas.
É isso que a palavra de Deus diz para nós. Tu acha que eles vão querer se juntar? Não. É bonitinho, é legal. Ah, tá, vamos lá no Uni Igrejas, todos nós nos juntamos e a gente ajuda o Uni Igrejas. Aí tem pastores, nós vemos isso dentro do Brasil, pastores de igrejas aí que andam de jatinho, que andam de helicóptero para lá e para cá, tem fazendas. E aí nós vemos tantos outros pastores nas vilas, passando até fome, que não tem o que dar de comer para a família. Isso é o que Deus mandou? Ou Cristo mandou para nós que ninguém mais tivesse fome? Não é isso que não é isso que Pedro pregava lá na igreja primitiva? E todos os dias eles se reuniam e todos eles comiam e se alegravam. Todos da igreja. Mas hoje não. Hoje a intenção é outra. A nossa intenção é... eu tenho poder. Teve um pastor aí que disse, a minha igreja tem condição, eu posso usar um anel de $4.000. Só entrar na internet aí que tu vai ver o pastor dizendo. Agora, se a tua igreja não te dá dinheiro para te comer, o problema é teu. Já pensou isso? Um cara usar um anel de $4.000 e um colega dele não tem o que comer. Quando nós nos tornamos cristãos de verdade, nós professamos Jesus Cristo. Nós não professamos denominações. E a igreja hoje tem muitos corpos, denominações. A igreja hoje tem muitos senhores, autoridades religiosas, tem muitas fés, credos e tem muitos batismos. Nós vemos isso até nos batismos. Tem igreja que acredita no Pedro batismo, tem igreja que acredita que o batismo é por aspersão, tem igreja que acredita que o batismo é por imersão. Tem vários tipos de batismo. Enquanto diz para nós em Efésios 4:6, há somente um corpo e um só Espírito. Como fosse chamado também em uma só esperança e vocação. Há um só Senhor, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É esse que tem que ser a nossa pregação. É lamentável a divisão que existe na igreja. É lamentável tantas denominações e cada um buscando a sua própria vontade. Mas eles admitem que é difícil a gente conseguir unir todas as igrejas. Então, infelizmente, hoje nós temos que escolher uma dessas denominações. Aquela que está mais perto de Cristo. Hoje eu digo para as pessoas assim: vá para a igreja mais perto de Cristo que tu encontrar. Não é mais para perto da igreja, a igreja mais perto da tua casa. Mas olha qual é a igreja que está mais perto de Cristo. A igreja que fala sobre Cristo. A igreja que fala sobre arrependimento e vai lá e procura ela. Não estou dizendo para vir para o Ministério Restaurar, não. Mas se tu achar que nós falamos a respeito da palavra de Deus, venha para cá. Se tu achar que a igreja do lado da tua casa fala do amor de Deus, vai para lá. Congregue numa igreja de Cristo e não numa igreja perto de casa. Não se junte a fariseus, a saduceus, a essênios. Não é isso que Cristo quis. Cristo não lutou para juntar esses povos. Ao contrário, Ele falou que todos nós, crentes, cada um, deveria nos unir a Cristo. E não a uma super igreja, uma super denominação. Então que nós possamos buscar individualmente essa grande congregação, individualmente, que nós possamos buscar. Que nós possamos entrar para dentro da palavra de Deus e poder agir da forma qual Paulo está dizendo para nós nessa passagem que eu li. Que não importa quem planta, não importa quem rega. O que importa é Cristo e o Espírito Santo que dá o crescimento. Que nós possamos trazer individualmente as doutrinas e as tradições de Cristo para a nossa vida. A palavra de Cristo ser implantada no nosso viver. E assim, nós vemos que o que Cristo deixou para nós foi um ensinamento da forma a qual nós devemos sair do caminho da confusão religiosa e viver no caminho de verdade que é Cristo. Isso nos torna a igreja do Senhor. Ele prometeu construir a igreja dele.
E ele diz sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E essa rocha é que nós temos que buscar. E nós vemos Paulo falando isso no mesmo capítulo que nós estamos lendo, no versículo 11, diz assim, ó: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, ao qual é Cristo Jesus. Esse é o fundamento. A igreja, gente, quando a gente fala em igreja, nós estamos falando de convocados. É isso que nós vemos quando Pedro está pregando. Ele diz assim, ó: ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vós recebereis os dons do Espírito Santo. Quando falamos em igreja, falamos em convocação. Foi isso que Pedro fez. Ele convocou aqueles cristãos. E os cristãos se voltaram. E eles aceitaram a palavra. Nós vemos no versículo 41. Eles que aceitaram a palavra e foram batizados. Quando Pedro começou a falar de Cristo, eles choraram. Quando ele começou a falar, existiu o Davi. É isso que fala no 2. Davi, que era um cara bom, isso e aquilo, mas ele morreu. Moisés morreu. Cristo não. Morreu e ressuscitou. E é por esse que nós vivemos. Não é pelo farisaísmo, não é pela igreja católica, não é pela Assembleia de Deus, não é pelo presbiteriano, batista ou qualquer outra religião. Nós vivemos é Cristo. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos convocando as pessoas para Cristo. Não é mais a religião aquilo que nós vemos. Religião não é aquilo que nós vemos no dicionário que diz que é um ajuntamento por intermédio de uma organização religiosa. Não é isso que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus é a união dos salvos. A igreja é a união dos salvos. Nós somos salvos. E a palavra de Deus diz no versículo 47 de Atos 2 que acrescentava o Senhor todos os dias a igreja. E é isso que nós temos que fazer. Cada dia nós falar de Cristo para que Cristo acrescente pessoas no reino de Deus. Não é para adicionar pessoas na igreja tal, mas é adicionar pessoas no reino de Deus. Não é adicionar pessoas numa associação, não. Adicionar pessoas aos céus. É isso que nós devemos, essa que tem que ser a nossa visão. A nossa visão é ensinar as pessoas a adorar a Cristo de verdade. Não é falar em divisão de denominações, mas é falar na união do reino de Deus. É seguir a Cristo verdadeiramente. É obedecer às instruções as quais Pedro deixou lá no Pentecoste. Arrependei-vos dos vossos pecados e batizando-os em nome de Cristo. E assim, esses serão salvos, assim como nós fomos salvos. Não é um dia nós chegarmos, que nós vemos, como eu digo, a respeito da doutrina de homens, que se tu te batizar na igreja católica e tu entrar na igreja batista, não é aceito o batismo. Se tu ir na igreja Assembleia de Deus, não vão aceitar o batismo da igreja batista. E assim sucessivamente. Não somos nós uma só carne. Não somos nós um com Deus, assim como foi lido na passagem. Eu quero, Senhor, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. E isso que nós temos que ser. Mas hoje é difícil, tu vê num casamento, né? Existir essa comunhão, essa submissão com a pessoa, quem tu divide a mesa todos os dias, quem tu divide a cama todos os dias, já é difícil existir essa submissão. Aí imagina num coletivo, né? Cada um quer que a sua vontade seja feita, sendo que a ideia seria a submissão a estar todos debaixo da mesma missão, todos andando rumo ao mesmo caminho. Não um sendo submisso ao outro, mas todos sendo submissos a Cristo, né? E então, imagina, se é difícil manter isso num casamento que é entre duas pessoas, imagina em várias denominações onde cada um quer colocar ali a sua interpretação, a sua vontade, a sua visão, em vez de buscarem realmente o que Cristo deixou pra gente fazer, né? Então a gente vive desde sempre, né? Pelo que a gente vê na Bíblia, não é diferente. Não é que a gente vive numa geração difícil ou em tempos difíceis. Sempre houveram esses tempos difíceis. Mas
A gente hoje, como pessoas que fazem parte desse tempo, precisa lutar para que a gente entenda que a submissão não é simplesmente se submeter à visão do outro, mas ambos se submeterem à visão de Cristo, à missão de Cristo, né? Mas não, cada igreja tem a sua missão, cada igreja tem a sua visão, cada igreja tem a sua doutrina. Mas está tudo na Bíblia. Se a gente se juntasse e olhasse para esse mesmo alvo, todos seriam submissos a Cristo e não um ao outro, né? Esse é o problema que e eu nisso falei. seria um ao outro, né? A submissão Esse é o problema que faz. Quando eu comecei, disse que eu ia falar a respeito desse assunto, disse assim, a semana que vem vou falar mal da igreja. Porque a igreja não é de agora. Às vezes você diz assim, nós estamos vivendo o pior tempo de todos os tempos. Não! Eu acabei de dizer aqui, Cristo, quando chegou no mundo, tinha os saduceus, os essênios, os fariseus, tinha várias seitas, várias religiões. E ele bateu em alguma? Não, ele não bateu em nenhuma, ele falou dele. E é isso que hoje estou propondo para nós. Nós paramos, não vamos falar mais mal das igrejas, somos todos irmãos. É isso que eu tenho que pregar. Se eu quero fazer a diferença, eu tenho que ser diferente. Eu preciso ter irmandade. Existe problema? Cara, eu tenho tentado, e aqui em casa eu tenho conversado bastante até com o Leonel a respeito disso. Já pensou se nós começássemos a olhar de forma diferente? Olhar para os batistas como nosso irmão, olhar para os católicos como nossos irmãos, olhar para os espíritas como irmãos, todos nós somos irmãos. Cara, eles têm um pensamento diferente, sim. Mas o problema é onde está a diferença deles. Se a diferença está em diferenças teológicas, isso não é problema nenhum. O problema é quando cai em heresia. Aí nós temos que falar a respeito da palavra de Deus para as pessoas. Falemos da palavra de Deus para as pessoas. O problema é que as pessoas começam a pegar palavras e usar revelações. Isso que atrapalha muito. A palavra de Deus diz para nós que o que foi revelado está revelado. Isso está em Deuteronômio 29, se não me engano. O que foi revelado, foi revelado. O que não foi revelado, não foi revelado. Eu não posso tentar achar que Cristo quis falar isso. Não. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Então isso tem que ser feito. Por exemplo, a palavra de Deus diz para nós, não matarás. O que eu tenho que fazer? Não matar. Agora, eu tenho que usar cabelo comprido. Cara, me diz aonde que está escrito isso na Bíblia. Que a mulher tem que usar cabelo comprido. Aí tu vai dizer para mim, está escrito lá em Coríntios 11, que diz que a mulher use o cabelo como véu. Mas uns versículos depois ele diz assim, mas isso é um costume da igreja de Corinto. Eu vou bater contra os costumes da igreja de Corinto? Não. Isso é uma divergência teológica. Não teria problema nenhum. A irmã que quer usar cabelo comprido, use, graças a Deus. Quer usar saia? Use, graças a Deus. O irmão tem que usar gravata? Use, graças a Deus. Não vai comer carne? Não coma. Mas quem come carne, não condene quem não coma. Quem diferencia dias e dias, diferencie. Mas não condene quem não diferencie. E quem não diferencie, não condene quem diferencie. Vamos viver em união todos nós. Enquanto for só divergência teológica, não tem problema nenhum. Nós temos que viver iguais. Nós temos que viver para Cristo. Nós temos que reunir, não em prol de um nome, não em prol de uma denominação, mas nós devemos reunir em prol de Cristo. Falar em Cristo para as pessoas. Em qualquer lugar que nós chegarmos, nós falar de Cristo. Isso que foi que Cristo fez e falou cuidadosamente da igreja do Novo Testamento. Isso é encontrado no livro de Atos e todos os livros que seguem. Fala a respeito da igreja primitiva, do amor que agrada que agrada a Deus. Nós devemos amar as pessoas de uma forma tamanha. O Novo Testamento mostra para nós o que é ser igreja. E quando nós resolvemos abrir esse grupo que nós temos, a ideia era essa, nós sermos uma igreja mais parecida possível com a igreja primitiva. A igreja a qual não teríamos líder, mas todos nós seríamos sacerdotes. A igreja não é... A palavra de Deus diz para nós que a igreja não tem que ter um sacerdote. Na igreja todos têm que ser sacerdotes.
Ou seja, eu levar a palavra de Deus, o Ivan, o Felipe, o Gabriel, a Cássia, a Josi, a Dilce, todos nós levarmos a palavra de Deus, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E Ele nos deu isso, está escrito, eu não estou falando nenhuma heresia, está tudo escrito na palavra de Deus. Tudo que eu estou falando está escrito na palavra de Deus. Assim como nós somos aqui. Nós temos lutado para fazer as reuniões de acordo como era lá no Velho Testamento. Não propagar uma placa, não propagar doutrinas humanas, mas proclamar Cristo para as pessoas. Que nós possamos sair desse engessamento que é a palavra, esse engessamento que é as doutrinas humanas, e possamos transformar o nosso viver. Que nós tenhamos um propósito em comum junto com todos os outros irmãos, ou seja, levar pessoas para o céu. É isso que tem que ser a nossa visão. A nossa visão é salvar vidas. A nossa visão é falar de Cristo. A nossa visão é jogar a semente. Não é que eu vou recolher, é o que Paulo diz. Um joga a semente, um planta, o outro rega, o outro colhe. Mas é o Espírito Santo que faz todas essas coisas. É isso que nós temos que estar preocupados, em fazer a vontade de Deus. Até porque lá no Velho Testamento não existia templo, né? Não existia o templo, eles se reuniam nas casas. É isso que a palavra de Deus diz para nós em Romanos 15. Romanos 16, no capítulo 5. Não tinha um sacerdote, exatamente um. Foram os 12 ali que foram escolhidos, e aqueles 12 escolheram mais 70. E ali eles ensinando, iam passando para pessoas e passando para pessoas, que nós sejamos assim. Essa é a nossa visão. O que eu conheço, eu quero que todo mundo conheça. E melhor, e seja melhor que eu ainda. Não é um alvará que vai nos dizer que nós somos igreja. Não, de forma alguma. Nós precisamos ser o corpo de Cristo. Amém. Jesus diz para nós que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas como eu disse, gente, quando a palavra de Deus diz para nós onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí a gente cai para o outro lado, que é o desigrejamento, né? Ah, se tiver eu, a minha esposa e os meus filhos em casa, nós já somos uma igreja. Não, isso não é igreja. Eu já falei, isso é família. Nós estarmos na nossa casa é uma família. Agora, nós estarmos com outras pessoas, isso é igreja. Igreja é nós estarmos reunidos entre muitas pessoas. Simplesmente ser cristãos. Andar conforme Cristo, como a Josi falou ali. Tu acha que alguém quer abrir mão das regalias que tem? Não, de forma alguma. Mas no momento que todos nós tirar de dentro de nós esse ego, o egocentrismo, e colocar Cristo, viver o cristocentrismo, ou seja, não é mais eu, é Cristo que tem que ser. Eu não posso mais aparecer, é Cristo que tem que aparecer. Eu não tenho mais que falar da igreja, eu tenho que falar de Cristo. Eu não tenho mais que falar defender alguma denominação, alguma ideologia ou qualquer outro tipo de coisa. Nós temos que defender a vida, defender cristãos, defender as pessoas. É isso que nós devemos fazer. Por isso que eu sou contra, às vezes eu digo, eu sei que nós vivemos numa época que é complicado, que eu vejo a defesa de minorias, e isso foi necessário, até constitucionalmente, a defesa de minorias. Mas o cristão não pode ver. O cristão não pode ver minoria. Eu não posso defender os negros. Eu não posso defender as mulheres. Eu não posso defender os homossexuais. Eu tenho que defender o ser humano. Porque todo ser humano é ser humano. Vidas importam. Entende? Vidas importam. Não é vidas negras importam, como tem é uma ONG, né? Um movimento. Vidas importam. Então que nós possamos olhar para as pessoas, não importando o que elas sejam, não importando o jeito que elas sejam, mas importando que quando a gente olhar para ela, nós olharmos como filhas de Deus, ou melhor, criaturas de Deus, ao qual Deus dá o poder de se tornar filhos dele, se ouvir da palavra de Deus. E se eles não estão ouvindo a palavra de Deus, porque não tem gente levando o evangelho. Tem pessoas levando igrejas. Por isso que hoje existem os desigrejados. Porque as pessoas pregaram tanto igreja,
que hoje essas pessoas têm nojo de igreja. E se as pessoas tivessem pregado Cristo, falado de Cristo, vivido Cristo, as pessoas estariam todas no mesmo caminho. É isso que nós devemos lutar. Vamos lutar, vamos ser diferentes, vamos falar de Cristo. Não vamos falar de igrejas, mas nós aqui, vamos falar de Cristo. A nossa visão é a visão de Cristo. Não é a visão do Ministério Restaurar, não é a visão do Felipe, da Dilce, minha, de nenhum de nós. A visão é Cristo. Que nós possamos ter os olhos fitos em Cristo. Amém. E transformar o nosso viver. E transformar o viver das pessoas pela vida de Cristo. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração a mais? Dilce, faz uma oração para nós. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, Pai, pelo tempo que tivemos aqui junto contigo, Pai. Te damos graças por tudo que tu tens nos ensinado, por tudo que tu tens esclarecido em nossas mentes, tirando de nós dúvidas, Pai, que às vezes nos fazem entristecer com as coisas que têm acontecido no mundo. Te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo continue conosco, Pai, todos os dias, em todos os momentos, para que nós não nos afastemos de Ti, Pai, para que a nossa vida seja consagração o tempo todo para Ti, Pai. Ó, querido Deus, nós Te louvamos, nós exaltamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. A Ti rendemos graças, Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pela palavra que o Ivan nos trouxe, que foi uma bênção para nós, Pai amado. Obrigado pelos louvores, obrigado por tudo, Pai. Que Tu esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Renovou aí? Algum específico? Acho que o primeiro que a gente cantou no início, eu acho que Pode ser? Glória a Deus.
A série que nós estamos estudando é que Jesus é o caminho. Nós vimos que Jesus é o caminho, depois nós vimos que Jesus é o caminho para Deus. Nós vimos que Jesus é o caminho para uma vida melhor. Nós vimos que Jesus é o caminho para o perdão. Nós vimos hoje que Jesus é o caminho para... E a semana que vem nós vamos ver que Jesus é o caminho para o céu. Amém. Então, cara, Ele é o caminho. Nós estamos estudando aqui, já faz 5 horas que nós estamos estudando que Ele é o caminho. E nós poderíamos passar uma vida inteira falando que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Isso nós estamos falando só do caminho, né? Depois, se eu for falar que Ele é a verdade, e depois que Ele é a vida. Então, gente, por que a gente vai pregar denominações? Por que a gente vai pregar doutrinas de homens se a gente tem uma Bíblia inteira falando a respeito de Cristo? Nós vemos 66 livros que falam, 39 livros que falam a respeito da vinda dele. E 27 livros que falam da presença dele. E hoje nós vivemos ele em nós. Ou seja, vamos parar de falar de vontade humana, vamos parar de falar de coisas, vamos falar das vontades de Deus, dos caminhos de Deus, vamos falar de Cristo, que é o caminho. Então que nós possamos fazer, e a semana que vem nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo, é o caminho para o céu. Terça-feira nós estamos o nosso estudo do Sermão do Monte. Eu acho que mais eu acho que mais 2 terças, eu acho que eu não vou conseguir terminar nessa ainda. Nós estamos falando sobre a autoridade de Cristo. Cristo é a autoridade dele, né? Nós estamos falando agora. Os últimos 2 versículos nós estamos do Sermão do Monte. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma semana maravilhosa, uma semana na presença de Cristo. Não seja mais, deixemos nós de congregar em igrejas humanas e vivamos na igreja de Cristo. Nós possamos dizer, qual igreja tu és? Cara, eu sou da igreja de Cristo. É isso que é o importante, né? Denominação não nos importa, nós temos que falar a respeito da vontade de Deus. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Até terça-feira, se Deus quiser. Terça-feira às 20 horas. Amém.